Liberta, pedir a Deus, cura. Espírito de Deus. Pega a sua voz e diga: Espírito de Deus, restaura. Ele restaura a sua vida. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito de Deus, aleluia, Ele traz cura, Ele traz vida, Ele traz vida, Ele traz vida, Ele traz. Espírito, restaura corações, Ele cura, Ele transforma, diga, Ele transforma a tua vida, traz novamente o sorriso. Vocês não declaram maravilhoso, maravilhoso é o teu Espírito. Quem quer se mover nesta dia? Ouve, Espírito de Deus, restaura, restaurar a tua vida. Hoje é dia de restauração. De Deus, transforma, liberta, cura, meu Deus, cura, Espírito de Deus. Levante sua voz e suas mãos e diga: move aqui hoje, Deus, move forte, Senhor, restaura, Deus, restaura, Senhor, restaura, liberta, salva, transforma, liberta. Hoje é dia, cura, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, que Ele faça hoje isso na sua vida. Curas, libertações, transformações, em nome de Jesus. Espírito de Deus. E Ele cura corpo, alma e espírito. Pastor, eu creio nisso. Então vamos aplaudir Jesus então por esse movimento do Senhor. Aleluia. Então vamos louvar a Ele, vamos louvar a Ele, vamos louvar 5 palmas para a alegria. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Ele cura, meus irmãos, cura. Espírito de Deus, aleluia. Ele cura, ele faz isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Cura, Espírito. Vamos aplaudir Jesus que Ele merece. Todo louvor e toda glória. Amém, amém. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos, amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Chegou a hora, meus irmãos, de nos fortalecer cada vez mais. Nós estamos no domingo das realizações com Deus. Já chegando hoje a semana 17, domingo 17, desse nosso estudo, meus irmãos. E os obreiros vai passar a lição, tá bom? Receba uma liçãozinha agora para você. A lição é bom, que você pode mais tarde, depois do almoço, você pode pegar aquela lição. Deixa eu meditar mais um pouquinho na mensagem que foi pregada na igreja, né? Em nome de Jesus. E aí você se fortalecer cada vez mais em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Mas vamos lá, domingo das realizações, essa lição 17, amém? Se você está aí com o seu estudo, veja que tem um tema logo aí em cima, né? Tem um temazinho que diz assim, ó, aprendendo com Gênesis, amém? Capítulo 1, versículo 2, amém? Onde fala desse mover do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Que é a parte 9, que nós estamos meditando sobre como receber o mover do Espírito Santo. Acho que por que isso é importante? Porque realizações, ou tentar realizar alguma coisa sem o Espírito Santo, irmão, é como diz, né? Dá por burros náguas, né? Não dá certo. Tudo que a gente quiser, vamos realizar com a ajuda de quem?
do Espírito Santo, né? Então é preciso a gente buscar esse mover do Espírito Santo em nossas vidas, tá bom? E se você já recebeu o seu estudo, em nome do Senhor Jesus, amém? Tem ali o primeiro parágrafo, vamos ler juntos aqui o primeiro parágrafo para entender, amém? O primeiro parágrafo diz assim, ó: hoje chegamos à parte 9 do nosso estudo com o propósito de realizações através do mover do Espírito Santo. Pois como vimos em Gênesis 1 e 2, foi depois do mover do Espírito Santo que tudo começou a se realizar aqui na terra. Você pode ver aqui, bota na tela para mim, por favor, Manuel. Esse versículo, você não tenha lido ainda, está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, não tem nenhuma dificuldade em achar, é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, meus irmãos? Ou seja, que aqui começou a mover de Deus. Tanto que depois do versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui começou a criação. Por quê? Porque começou o mover do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Esse mover é o que não pode faltar na minha vida e nem na sua vida. Amém, meus irmãos? Agora, para a gente receber esse mover, não é um direto da lição. Não vou trazer o resumo não, meus irmãos, porque já está na lição, parte 9, né? Desse tema, né? Amém? Vamos para o segundo parágrafo, que diz assim: e para receber esse mover, segundo parágrafo do nosso estudo, né? Vamos lá, voltando aqui, diz: e para receber esse mover, já vimos vários passos até aqui. Porém, o passo de hoje será determinante para o recebimento do Espírito Santo, que é o derramar a alma perante quem? Perante o Senhor. Vamos para Lucas 19, versículo de número 8. Lembra que nós estamos estudando com um personagem chave desse mover, o Zaqueu. Por que, pastor Zaqueu? Porque Zaqueu, ele recebe esse mover do Espírito Santo. Zaqueu recebe. Vamos lá para o livro de Lucas, por favor. Lucas 19, versículo de número 8. Ele recebe esse mover, meus irmãos. Entenda, esse mover é o que vai mudar tudo na sua vida, pessoal. Vamos lá então, Lucas 19, versículo de número 8. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Lucas 19, verso de número 8. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó, pessoal, Lucas 19, verso 8, diz o texto: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Alguém vai dizer assim: pastor, o que isso aqui tem a ver com o derramar a alma perante o Senhor? Alguém pode até questionar: pastor, o que tem a ver com o derramar da alma? Lembra que Jesus já estava na casa dele? Sim ou não? Ele estava na casa de Zaqueu dele. Ou seja, o mover do Espírito já estava acontecendo. Jesus representa o Espírito Santo. Ele é o Espírito. O Pai, Filho e Espírito Santo, somos um só. Amém? Eu sou um só com Deus. Amém? Jesus falou isso, né? Amém? Então o Espírito Santo já estava na casa de Zaqueu, através da presença do próprio Cristo. O Espírito Santo já estava na casa dele. Amém? Já estava ali, ó, operando. E a Bíblia diz aqui que naquele mover que aconteceu, que já estava acontecendo, Zaqueu decide derramar agora a alma. Como, pastor? Ele decide derramar sua alma, decidindo, meus irmãos, devolver, restituir aquele defraudou. Porque Zaqueu, lembra que todo mundo murmurou de Zaqueu? Sério, esse é um pecador. Zaqueu, meus irmãos, ele ficou rico porque ele era cobrador de impostos e ele cobrava mais que devia. Vamos dizer que o imposto era 2%, ele vinha e cobrava 5%, cobrava 7%, 8%. Então ele ganhava muito em cima daquilo. Então ele ficou rico dessa maneira. E ele decide então se arrepender dos seus pecados. E ele decide, nesse arrepender, dessa decisão dele, é que está o derramamento da alma, né? Porque o derramar a alma é o que, pastor? É decidir mudar de atitude.
se a gente não tomar uma atitude, se não mudar de atitude, se não mudarmos os nossos comportamentos, se não mudarmos a nossa maneira de viver, então não há mover do Espírito Santo. Não, nem houve ainda. Porque aonde é o mover, aqui já estava vendo mover, aonde é o mover do Espírito Santo, tem que ter mudança de atitude, mudança de comportamento, amém? Se a pessoa não recebeu o Espírito Santo, mas mudou o quê? Não mudei nada, mudei do mesmo jeito. Então eu desconfio desse mover. Esse mover você não pode confiar, irmãos, amém? O mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa faz a pessoa se derramar perante o Senhor. Ela é tocada a se derramar. Ela é convidada pelo Espírito Santo, não é obrigada, mas ela é convidada pelo Espírito Santo a mudar de atitude. Isso é derramamento, irmãos. E outra coisa, quando a pessoa está disposta a derramar a alma perante o Senhor, pelo mover do Espírito Santo, claro, quando é esse mover e começa esse derramamento, esse derramar, a pessoa, quando ela se derrama, ela está disposta a pagar o preço. Pastor, quando é que eu sei que eu estou derramando minha alma perante Deus? É quando você está disposto a pagar o preço da mudança, o preço de uma nova atitude. Olha ele disposto a derramar a alma a tal ponto de dizer: eu vou pegar metade dos meus bens, vou doar para o que precisa, e vou pegar aqueles que eu roubei e vou restituir 4 vezes mais. O mover do Espírito Santo também nos leva, irmão, a pagar o preço. Amém? Porque todo mundo quer o mover do Espírito Santo, irmãos. Mas você está disposto a pagar o preço, né, para receber esse mover do Espírito Santo, irmãos? Aqui já estava acontecendo o mover. Tanto que ele decide: eu vou pagar esse preço. O Espírito Santo é maravilhoso. A presença de Deus é maravilhosa. Vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Diga amém. Amém, meus irmãos? Vale mais do que tudo. Então eu vou me derramar. Eu vou derramar, vou pagar um preço que eu quero a presença do Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Eu quero esse mover. Quer ver um exemplo de uma mulher que derrama uma alma perante o Senhor e ela paga o preço? Porque não existe derramamento de alma, irmãos, entenda? Não existe o derramar da alma perante o Senhor e não pagar um preço por isso. Há um preço, o preço de abrir mão de alguma coisa. Amém? A Bíblia fala que Ana, pessoal, foi desse jeito. Ela derrama a alma. Vamos ler aqui 1 Samuel, não está no estudo não, mas você pode ler comigo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Vamos para a leitinha lá? 1 Samuel. Amém? E você vê Ana derramando a alma, né, perante o Senhor, que é o que Deus quer da gente hoje. Diga amém? Deus quer de mim, quer de você, derramamento da alma perante Deus, o coração, né, perante o Senhor. Vamos ler aqui, ó, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler aqui, ó, marca aí esse versículo. Olha o que ela diz aqui. 1 Samuel, capítulo 1, verso número 15. Vamos lá? 1 Samuel 1, verso 15. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó. Deixa eu ter o nome ainda abrindo, deixa eu esperar um pouquinho. Está lá na tela. Vamos ler junto. 1 Samuel 1, verso 15. Amém? Antigo Testamento, você volta um pouquinho. Amém? E diz assim, ó, versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado, olha a palavra agora, porém tenho derramado a minha o quê? Alma perante quem? Perante o Senhor. Amém? Então ela vinha derramando o quê? A alma perante o Senhor. Zaqueu estava derramando a alma perante o Senhor. Quando? Quando ele decide abrir mão daquilo que ele mais tinha um apego. Você sabe o que é derramar a alma também? É você abrir mão do apego material, do apego de alguma coisa que é muito importante para você, mas que talvez já está te atrapalhando com Deus, está atrapalhando a sua comunhão com Deus, o seu recebimento do Espírito Santo. Amém? Então, pastor, tem que ela abrir mão de alguma coisa, já que ela estava derramando a alma.
Vai para o versículo 11. Lembra o que Ana mais queria? O que Ana mais queria, irmão? Ela não tinha, ela não queria. Ana queria o quê? Ter um filho, né? Ela era estéril, não podia ter filho e tudo mais. Olha o versículo 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente tentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Estou lendo o versículo 11. E da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos entender aqui o derramamento. Olha o mover aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu. O que ela mais queria, era ter um filho, sim ou não? Não é verdade? Aí ela derrama a alma perante o Senhor. Quando ela derrama a alma perante o Senhor, o que ela decide fazer? Dar a Deus aquilo que ela mais queria. Entendeu agora? Aquilo que ela mais desejava, ela paga o preço. E ela diz: eu vou dar para Deus. Por isso, meu irmão, podemos dizer que aqui já estava acontecendo o mover do Espírito, né? Que não nos obriga, mas ele fala no nosso coração o que ele quer de nós. O mover do Espírito Santo não vai te obrigar a se converter, não vai te obrigar a aceitar Jesus, mas ele vai tocar em você, ele vai falar com você, para te convencer. E se você abrir o coração e se convencer, vai acontecer esse mover bonito, e você vai ser cheio da presença de Deus, você vai ser alguém realizado com Deus. Amém, meus irmãos? Mas ele não vai te obrigar, mas ele vai falar o que ele quer de você. Ele vai falar: eu quero que você aceite a Cristo, que você seja batizado nas águas, que ainda não é. Tem gente que Deus vai falar: você vai ter que largar esse pecado. Ou talvez o seu preço vai ser orar mais. Tem gente que está firme com Deus, mas está orando pouco. Está na Deus, mas está buscando pouco. Não está pagando o preço da busca, da oração, do jejum. Não está lendo tanto a Bíblia. Enfim, o derramamento da alma tem um preço. Ao derramar a alma, o Espírito Santo vem para antes e diz: olha, você vai fazer esse voto, esse voto. E ela faz o voto. E Deus realiza. Deus realiza o sonho dela. Ela se torna mãe. Diga graças a Deus. Amém? Porém, o primeiro filho que ela recebeu, ela deu para quem? Deu para Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que ela só esperou o menino Samuel desmamar, que ela já pegou o menino e foi levar na casa do Senhor para entregar ao templo. Era possível naquela época se fazer esse tipo de voto de pessoas para ser entregue a Deus. Amém, meus irmãos? E ela foi, levou o menino, levou mais um modo, uma oferta e tudo mais. Amém? Mas aquilo que ela votou, ela cumpriu. Amém, meus irmãos? Mas o que eu quero mostrar o que eu quero mostrar para a igreja hoje houve um derramamento. E derramamento tem um preço. Tem um preço exigido por quê? Pelo pastor? Pela igreja? Não. É por Deus. É pelo Espírito Santo. Ele diz para você: eu quero isso de você. Eu quero essa mudança de você. Eu quero que você faça isso que você não está fazendo. Ou fazia e parou de fazer. Eu quero que você mude nisso. Isso é o derramamento. Isso é o derramar da alma. Quem derrama a alma paga um preço. Porém, recebe o mover de Deus. E com esse mover, você realiza sonhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ana realizou um sonho. Se tornou mãe. Amém? Vamos voltar agora para o estudo. Vamos lá. Terceiro parágrafo, gente. Terceiro parágrafo. Em nome de Jesus. Vimos então que Zaqueu decidiu dar metade do que tinha aos pobres e restituir a quem ele deu, a quem defraudou. E nessa atitude vemos o derramamento da alma, pois a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde é que está o seu tesouro? Amém, meus irmãos? Ali está o seu tesouro. Aquilo que você ama muito, aquilo que você gosta muito, aquilo que você tem um apreço, né? Pode ser algo, pode ser uma profissão. Tem que ter muito apego à sua profissão, tem que ter muito apego, né, ao seu trabalho, tem que ter muito apego, né, ao filho, ao marido, à esposa, tem muito apego a algo. E Deus, quando fala com a gente, meus irmãos, Ele pode pedir esse preço. Amém? Mateus 6,21 confirma isso, que é onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Bota na tela aí, por favor. Mateus 6,21, vamos ler lá?
Mateus 6, versículo número 21. Amém? Mateus 6, versículo de número 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim, ó. Vamos ler aqui. Verso 21, diz a palavra: porque onde estiver o quê? O vosso tesouro, aí estará também o quê? Então, quando Zaqueu diz, eu vou dar o meu tesouro, ele estava derramando o coração. Agora, ele estava buscando a Deus de todo o coração. Porque ele está dizendo, eu vou dar o meu tesouro, vou restituir aquele que eu defraudei, e vou pegar o meu ouro, minha prata, o que eu tenho, vou fazer. Olha ele derramando o coração. Mas repito, cada um pega uma coisa diferente. Porque cada um pode ter uma pega diferente. Tá bem? No caso de Zaqueu, eram os bens materiais. No caso de Ana, era o sonho, que ela tinha um sonho de ser mãe. E ela sacrifica esse sonho para Deus. Ela dá para Deus. Amém? Ela fala, o Senhor pode me dar, que eu vou dar para o Senhor. Derramou a alma. Ela tirou o coração do filho propriamente e disse, agora meu coração está no Senhor. Pode me dar, que se eu me dando esse filho, eu dou ele para o Senhor. Amém, meus irmãos? Como é mais fácil fazer as coisas, irmão, quando você derrama a alma perante Deus? Amém? Como é mais fácil? Você nem imagina, né, meu irmão? Ô, meu irmão, olha, você nem imagina como você, ao derramar a alma, como você realiza, como Deus realiza sonhos de quem derrama a alma perante Ele, irmão. Ele realiza sonhos. Tem sonhos que Deus ainda não realizou na nossa vida, irmãos, porque a gente não derramou a alma perante Deus. Não derramamos ainda ao ponto de entregar, ao ponto de dizer, Deus, eu pago esse preço. Eu lembro, meus irmãos, que eu tinha um desejo, né, de ter um carrinho para a família, tudo mais, que não conseguia. Aí, meus irmãos, quando tinha, era aquele carro bem velhinho, porque eu não conseguia financiar. Não tinha mão para financiar. E aí eu ia nos cantos para financiar, nunca provava, né? E quando que era pastor, pastor não prova não. Amém? Porque nesse mundo lá fora, ele não vê pastor como uma profissão, ele vê pastor como, não, é um chamado, de fato não é uma profissão exatamente, é uma vocação. Tanto que todo mundo vai ser pastor. É uma vocação de Deus. Então quando chegar lá, qual é a profissão? Fala, ok, pastor não aprovava, vou aprovar. Vocês nem tinham raiva dos pastores. Mas um dia eu falei, Deus, eu quero ter um carrinho bom, conservado direitinho, para servir o Senhor. É para buscar o povo, se precisar, sabe? Não é para ter um carro para ficar cheio de frufru, não. Carro, quebrou o carro. Não. Entendeu? Eu quero sempre ter um carro, eu quero servir o Senhor. Tem que buscar alguém que está doente, alguém que tem cadeirante, alguém que tem uma dificuldade. A gente vai servir, vai buscar. Aí, quando eu fiz esse voto com Deus, eu derramei a alma, deu um carro novo na época. Amém, meus irmãos? Ali, foi a primeira vez que eu fui na agência, aí escolhi o carro, e, agora vamos ver se a banca aprova. Aí quando voltou, seu José, está aprovado. Amém, meus irmãos? Mas tem que cumprir, não é? Tem que cumprir. Não volta? É para servir o povo de Deus, eu quero para servir a Deus, usar para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Resultado, meus irmãos, toda igreja que eu passo, sempre tem alguém que eu vou buscar. Hoje, toda igreja que eu passo, sempre tem alguém que Deus prepara. Ó, tu vai buscar aquela pessoa ali. Aqui já estou com umas 2 ou 3 já. Amém, irmão? Que tem alguma dificuldade, está num lugar mais distante. Amém, meus irmãos? Que tem algumas dificuldades de locomoção. Amém? Então eu já estou indo buscar. De hoje mesmo, tem uma lá para o número 2 que eu vou buscar. Quando nós vamos na turma de 1, que a gente vai buscar, aí meu inimigo, o irmão Joel, amém? Mas a gente vai buscar. Eu falei para Deus, Deus, pode me dar. Foi ali que Deus abençoou com aquele carro. Meu primeiro carro, bom, né? Porque eu tinha carro que ia quebrando, meu Deus do céu. Era aquele Fiat Tipo. Alguém já ouviu falar? Eita, irmão, aquele Fiat Tipo, quem conhece de carro, é o tal chamado Tipo Bomba. Desculpa se alguém tiver, o meu era uma bomba, irmão. Era quebrado, os carros velhos, e rapaz, Jesus, eu quero que você me dê um carro bom, se me der para servir o Senhor. Mas para isso eu tenho que financiar, porque eu não tinha o dinheiro para dar o valor todo. Eu tinha que financiar, né, irmão? Amém? A gente não é
sem condição, nem todo mundo tem condição. Feliz é aquele que tem condição de chegar lá e tirar o carro sem financiar e pagar à vista, né, pessoal? Amém? Enfim, mas não tinha. Eu queria financiar um carro bom, com a parceira que eu tivesse no bolso. Não conseguia. Até que eu falei para Deus: você para servir o Senhor, pronto. A porta abriu em nome de Jesus. Hoje, se eu quiser tirar qualquer carro, qualquer agência, Jesus já tem mão para tirar. Porque Deus me deu essa bênção. Quem está entendendo, meus irmãos? Você derrama a alma perante Deus, amém? Aquilo que mais você está querendo, Deus realiza, amém? Mas você tem que derramar a alma. Veja o que Deus está pedindo de você. Deus pediu algo de mim, amém? Já teve igreja que eu fui buscar uma senhorinha, meus irmãos, lá na cidade dos caras, fui buscar essa senhorinha, bem de idade, meus irmãos. É assim: opa, pastor, me desculpe, eu não consegui segurar. Fugiu no banco do meu carro. Disse: irmã, não se preocupe. Isso é material, o que importa é a senhora vir para a igreja. No domingo estava lá buscando ela de novo. Eu fiz um voto com quem? Com Deus. Não importa, eu não vou ficar com frufru com o meu carro, não. Jesus é do Senhor. Eu falei que era do Senhor. Aí porque agora arranhou, porque sem querer o irmão na hora de usar, teve problema. Não, tem frufru aqui não. Eu fiz um voto com Deus. E o banco postulava, tira aí, irmão, lá, bota de novo, está tudo certo. Eu não derramei minha alma, Deus me deu um carro novinho. E foi justamente o carro que eu tinha escritor. Aí fui buscar, amém? A senhora de idade, né? Tem alguns probleminhas. Me desculpe, não se preocupe não, irmão. Não se preocupe, nem fique ligado nada não. Sabe quantos anos? Mas até hoje, teve alguém que eu passei, tem que colocar no meu carro uma necessidade, né? Uma necessidade. Tem umas 10, 12 pessoas para trazer o povo para a igreja. Bora? Quer vir? Bora levar, irmão. Leva meu carro lá e buscar o povo todinho. Ô pastor, tem um para ele buscar. Leva meu carro. Vai buscar todo mundo. Estou dizendo todo mundo, em nome de Jesus. Não tem esse negócio não, gente. Se você derramar o mérito de Deus, mais Deus te dá. Diga amém. Zaqueu derramou a alma. Pensa que Zaqueu ficou sem nada? Pastor, ele restituiu 4 vezes mais. Ele pegou metade e deu. Você acha que ele ficou sem nada? Não, pessoal. Quando você derrama a alma perante Deus, Deus te dá muito mais. Ana derramou a alma. Sabe qual foi o resultado? Deus deu ela 7 filhos. Ela pediu 1. E quanto Deus deu a ela? 7. Amém, gente? Derrame a alma. Amém? Pague o preço que o Espírito Santo está pedindo a você. Pague o preço que o Espírito Santo está te pedindo. Entrega a vida para Ele, se converte. O que Ele está mandando você fazer? Amém? Mas eu tenho anos de igreja, já sou convertido. Mas tem alguma coisa que Deus está te pedindo e você talvez ainda não fez, por isso Ele ainda não realizou o que você tanto deseja. A gente tem que derramar a alma, pessoal. Quem está entendendo até aqui, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o nosso estudo, em nome de Jesus, né, meus irmãos? Vamos lá, né? Então a gente viu aqui, meus irmãos, que quando você derrama a alma, você dá o seu tesouro, ali está o seu coração. Amém? Então Zaqueu realmente deu. 4º parágrafo. Ao decidir dar metade da sua riqueza, Zaqueu estava tirando totalmente o seu coração de quem? Do ouro e da prata. E derramando perante quem? Perante o Senhor. Pois a Bíblia diz que ninguém pode servir a quê? A 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, né? Volta na tela aí, Mateus 6, 24. Está na minha passagem. Quem andar com a Bíblia de Mateus, lê comigo o versículo 24, que diz: ninguém pode o quê? Servir a quem? A 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e o quê? E desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E é verdade, irmãos. Eu lembro que eu morei numa casa que tinha um vizinho ao lado, né? Que ele sempre, isso faz tempo, mas, amém? Que tinha um vizinho ao lado. Irmão, eu saía do meio de manhã e estava lá, lambendo o carro, limpando e tal, nada contra. A gente tem que ser lá pelo filho de Deus, pelo que você tem, né? Nada contra. Mas quando eu voltava do culto, irmão, ele estava lá ainda limpando. Rapaz, eu fui para o culto cedo, saí da igreja cedo, passei mais de 2 horas lá, atendi pessoas, voltei, e o cara está lá. E aquela lambe, poxa, irmãos. E a cara de Deus, que música deu, né? Nada contra, tem que dizer lá pelo que é seu. Mas, meu irmão, veja o apego. Deus não quer isso, irmãos. Amém? Deus não quer isso, esse ponto, não.
Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar mais um do que o outro, ou vai se dedicar mais para um do que para o outro. Então decida. Meu coração é todo de Jesus, meu Pai. É todo do Senhor. Derrama minha alma perante o Senhor. É do Senhor. Não de Jesus. Vamos derramar, irmão. Vamos ter um apego de qualquer coisa desse mundo. Vamos desapegar. Já viu aquele comercial desapega? Então vamos desapegar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinto parágrafo. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Quando ele fez isso, voltando ao quinto parágrafo. Quando ele fez isso, ele recebe a maior de todas as bênçãos. Que é o que, irmãos? Que é a salvação. Assim que ele decidiu, né? Que não pode vir senão pelo mover de quem? Do Espírito Santo. Porque houve um mover ali, né? Amém? E ele recebe a maior de todas as bênçãos. Já que ele não tinha tantas necessidades. Não, ele não tinha muitas faltas na vida. Ele era um rico, tinha sua condição financeira boa. Amém, meus irmãos? Mas faltava uma coisa. Faltava salvação. E se Zaqueu morresse antes e derramar a alma, com aquele apego que ele tem o material, ele não era salvo, não, ia para o inferno, pessoal. Coisa séria, né? Mas ao derramar a alma, Lucas 19:9, Jesus disse o quê? Quando ele derrama a alma perante o Senhor, Lucas 19, versículo número 9, Jesus diz o quê? E disse Jesus: hoje veio o quê? A salvação a esta casa, pois este também é um filho de quem? É um filho de quem? De Abraão. Diga graças a Deus, irmãos. Antes de derramar a alma, o mover estava acontecendo, mas ele não estava salvo, não. Então o mover estava acontecendo, ele derrama a alma, aceita o pedido do Espírito Santo, então ele recebe salvação. Diga graças a Deus, irmãos. Amém? Ao derramar a alma, você recebe o que você mais está precisando. Você vai receber o que mais você está precisando. No caso aqui era a salvação. Talvez no seu caso seja a libertação de um filho. Pastor, precisa que meu filho seja liberto. Pastor, precisa que meu marido seja convertido. Pastor, estou precisando. Olha, pastor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Derrama a alma. Ele vai realizar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sexto parágrafo, vamos voltar aqui. E a prova que isso foi o mover do Espírito Santo na vida de Zaqueu é o que está escrito em João 16, 7 e 8. Esse vamos ler na tela? Coloca aí, João. Quando eu já estiver lendo, mano, já pode ir colocando, tá bom? Vou ler na referência, já pode colocar João 16, versículo 7 e 8. Vou ler na tela, ficar mais rápido, gente. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá quem? A vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha lá. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e de que, irmãos? E do juízo. Diga graças a Deus. Amém? Ele vai convencer. Então o Espírito Santo, claro que ele não vai obrigar, ele vai tentar convencer, ele vai trabalhar para lhe convencer do que é preciso, mas ele não vai lhe obrigar. Ele não obrigou Zaqueu, ele não obrigou Ana a derramar a alma perante o Senhor. Ele não obrigou. Ele, o que, meus irmãos? Trabalhou para convencer. Amém? Deixe esse trabalhar na sua vida, deixa ele trabalhar no seu interior, deixa ele trabalhar na sua alma, porque esse é o propósito do Espírito Santo. Ele trabalha nos convencer daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos nos acertar com Deus. Amém, meus irmãos? A pessoa pode rejeitar esse trabalhar do Espírito Santo? Pode haver esse rejeitar? Pode. O jovem rico, por exemplo, ele rejeitou. Jesus falou o que ele tinha que fazer. Amém? Ele era muito rico, ele falou, não, vamos embora. Ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. Ele rejeitou. Então, meus irmãos, o Espírito Santo vir para convencer. O Espírito Santo trabalhou na amizade dele, se convenceu. Vale a pena derramar? Vale. Então ele se convence e recebe salvação. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? 7 parágrafo, vamos terminar, vamos lá. 7 parágrafo, diz assim, ó. Então, se uma pessoa diz, recebeu o mover do Espírito Santo e não muda em nada, que mover é esse? Posso dizer que nenhum. O mover do Espírito Santo faz o que, irmãos? Transforma, pois o nascido da carne é o que?
é carne. E o nascido do Espírito é o que, irmãos? É Espírito. Vai estar na tela já. João 3,6. Vamos ler na tela, a gente vai ficar mais rápido. O que é nascido da carne é o que, gente? É carne. E o nascido, e o que é nascido do Espírito é o que, irmão? É Espírito. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ali houve um novo nascimento. Aquele derramamento trouxe na verdade um novo nascimento. A vontade da carne não é o que? O material. A vontade da carne é o que? Não perdoar. A vontade da carne é o que? Quando alguém lhe ofende, é por revidar e tudo mais. É a vontade da carne. Mas com o mover do Espírito Santo, então agora você não faz mais a vontade da carne. Agora você faz a vontade do Espírito. Pois é, a vontade da carne. Poxa, a chuvinha dessa que está aqui hoje, né, irmão? A vontade qual é que dá? Dormir em casa, tá dormindo até tarde, não é verdade, irmão? Não é verdade? A carne toma um pouquinho, vai dormir quando perdeu a hora do culto. E agora? É a vontade da carne. Mas quando você nasce do Espírito Santo, você diz assim a sua carne: não, hoje é dia de buscar outro Deus, eu mostro um pouquinho, mas hoje eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou para a igreja, eu vou adorar, eu vou glorificar, diga amém. Amém, meus irmãos? Isso é a vontade, isso é a pessoa que nasceu do Espírito. Amém, igreja? E o último parágrafo para a gente terminar, pessoal. Então, o que Deus quer de nós é o derramar do Espírito, da alma, né? Está terminando aqui. Último parágrafo. Logo pode dizer sem medo de errar: se uma pessoa derramar a alma perante o Senhor, haverá o que, irmãos? Haverá o que, gente? Um mover. Amém, meus irmãos? Está de Deus, né? Realizando, operando. O que mais, meus irmãos? Pois há uma linda promessa que diz: e buscar-me-eis. E o que? E me achareis. Amém? E o restante, vamos ler? Jeremias 29. Jeremias 29, 13. Quem tiver na sua Bíblia marcada, marca aí. Bota na tela também, irmão Manuel. Em nome de Jesus, para a gente acompanhar aqui. Vamos lá. Jeremias 29, versículo 13. É o que Deus quer de nós, pessoal. Olha lá, ó. 29, versículo 13. Diz assim, ó. Quem achou, diga amém. E buscar-me-eis o quê? E me achareis quando me buscardes de todo o quê? O que é isso aqui, pastor? Derramar a alma. É derramar o coração. Quando você derrama o coração, você busca e você acha. Diga graças a Deus. Vamos buscar Deus agora? Vamos buscar? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos buscar Deus, vamos derramar a alma perante o Senhor. Vamos derramar a alma perante Cristo. Amém? Ele já está aqui, diga agora a Deus. Ele, se não tivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria no nosso meio. Diga amém. Então feche os seus olhos agora. E eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração e diga para ele: meu Pai, eu quero me derramar diante do Senhor. Diga para ele agora: eu quero, meu Deus, derramar minha alma. E você vai falar para ele agora que você quer derramar sua alma perante o Senhor, que você não quer sair daqui do mesmo jeito. Irmão, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu poderia sair dali do mesmo jeito, irmão, da mesma forma, porque mesmo Jesus estando ali, meus irmãos, ele não era obrigado. Ninguém é obrigado a nada, pessoal. Ninguém é obrigado a nada na presença de Deus. Mas somos nós que temos que decidir. É nós que temos que decidir. O Espírito Santo fala. Ele fala, meu irmão, no nosso coração. E ele está falando com você agora. O que o Espírito Santo, ele está falando contigo. Ore, fale com Deus agora. O Espírito Santo, ele está falando com você agora. E ele está dizendo: entrega agora a alma. Ele está dizendo: derrama a tua alma perante o Senhor. Ele está dizendo agora: derrama a tua alma perante Deus. Aleluia, aleluia. Oh, meu Pai amado, meu Deus querido, olha para aqueles, meu Deus, que nesse momento, bem como Zaqueu fez, como Ana fez. Ana derramou a alma, ela disposta, meu Pai, ela se dispôs a pagar aquele preço. Paga o preço, meu agora. Pastor, é o preço da oração, é o preço de Deus. Eu decido buscar, eu decido adorar, eu decido me
entregar para o Senhor. Pague o preço agora. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua alma ao Senhor. Isso, entregue seu coração a Jesus. Ele está te ouvindo agora. Ele está ouvindo, meus irmãos. Isso, Ele está ouvindo a sua oração. Aleluia. E Ele está dizendo: isso eu quero, eu realizo em quem derrama a sua alma perante Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai buscando, vai se envolvendo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Isso, vai derramando a sua alma perante Ele. Aleluia, aleluia. Se entrega a Cristo agora. Entrega a sua vida para Cristo. Entrega a sua alma, seu coração. Isso, derrame a alma perante Deus. Derrame a sua alma perante o Senhor. Derrame o seu coração, meu irmão, diante dEle, da presença dEle. Peça a Ele agora. Isso, perdão dos seus pecados, perdão das suas falhas, em nome de Jesus. E diga para Ele: vem, Espírito Santo. Diga para Ele: vem agora, eu preciso de Ti. Diga para o Espírito Santo: eu preciso do Senhor. Fale com Deus agora. Isso, diga para o Espírito Santo: vem, Espírito Santo. Aleluia, diga para Ele: eu estou aqui, Espírito de Deus, eu preciso muito de Ti. Aleluia, aleluia. Fale com Ele agora. Vem agora, Espírito Santo. Eu quero a Tua presença, meu Deus, tocando na minha vida. Deixa Ele tocar na tua vida agora. Convide Ele, convide o Espírito Santo para Ele tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Acontecendo um mover nesse lugar, meus irmãos. Aleluia. Vem agora, agora, Espírito Santo, eu estou. Deixa a tua unção, deixa a tua unção fluir e tocar. Meu Senhor, meu Rei, meu Senhor, meu Rei, este meu coração. Vem, recebe, já minha adoração. Quero ser oferta, quero ser. Seja uma oferta agora. Diga: minha vida eu entrego, minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim, não haja em mim palavras, quando o teu amor invade o meu viver, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo,
Então se entrega a Ele agora. Vai se entregando ao Espírito Santo. Vai se entregando para Ele. Diga para Ele em teu altar. Altar, meu Pai, minha vida eu entrego. Mesmo que não há, diga palavras. Quando teu amor invade o meu viver. Agora, levante as mãos, seja tocado. Toque em minha vida. Deus, diga, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar, diga bem, me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, em sua voz e diga: Espírito, aleluia, aleluia, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, aleluia, 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 diga aleluia, diga glória, glória, glória. Faz o teu querer, Espírito Santo, faz o teu querer, diga para Ele, faz o teu querer, Espírito Santo, faz o teu querer, meu Pai, agora. Enche a tua igreja, meu Pai, enche com o teu Espírito, meu Deus, aqueles que se convertem, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles, meu Pai, que se rende a Ti. Vem agora, Espírito Santo, venha sobre essa pessoa que está derramando a alma perante o Senhor. Essa pessoa está derramando a alma perante Ti e está dizendo: eu te quero, Espírito Santo, eu te preciso, Espírito Santo. Liga para Ele: eu almejo, eu desejo, eu preciso, Espírito Santo, da Tua presença, meu Pai, meu Deus amado, meu Deus querido. Vem agora, meu Pai, vem, meu Deus amado, meu Deus santo. Enche a Tua igreja, meu Deus, enche a Tua igreja, meu Pai. Vem com a Tua presença mais forte, vem ainda mais forte. Receba agora, meus irmãos, o mover do Espírito Santo na tua vida. Você está derramando a alma aí, ó. Receba o toque do Espírito Santo. Adore na língua dos anjos, fale mistério, fale na língua estranha. Seja cheio do Espírito Santo. Ele concede que você fale. Isso, eu vou ver. Está acontecendo agora. Aleluia, 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 aleluia. Isso. Glória, glória, aleluia. Isso, é cheio do Espírito Santo. Seja cheio, meu irmão, do Espírito Santo. Ele te enche agora. Isso. É cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele está tocando. Ao toque do Espírito Santo. Ele está te chamando. Ele está falando contigo. Agora, Ele falou com você nessa manhã. Aleluia. E agora Ele te enche. Aleluia. Eu deixei mesmo agora. Receba o Espírito Santo. Isso, você abriu o coração. Receba o Espírito Santo. É agora. Receba o Espírito Santo. Receba agora esse mover do Espírito Santo. Eu recebo. Agora.
Receba aí, meu irmão. É a presença de Deus, é o mover do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo. Ele te enche, ele te batiza agora, ele te renova agora. Isso, ele te fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Agora, está vendo a transformação, agora está vendo, vamos bênção do Senhor, aleluia, a palavra de Deus, meus irmãos, que aquele, meus irmãos, que recebe o Espírito Santo, do seu interior fluirá rio de água viva, rio de água viva, isso, é agora, em nome de Jesus, vai se derramando, ele quer operar, ele quer fazer mais, ele quer operar, o Espírito Santo, ele quer operar, ele quer fazer mais, diga mais, eu quero mais. Cadê aqueles que querem mais? Cadê aqueles que querem mais do Espírito Santo? Cadê aqueles que querem mais da presença de Deus? Isso, fale para ele agora, eu quero mais, Jesus, eu quero mais da tua presença. Oh, isso, cadê aqueles que querem mais? Eu quero mais. Diga bem agora, Espírito Santo, eu preciso, meu Deus, de ti, eu preciso, meu Pai, toca, meu Deus, na minha vida, porque eu preciso, Espírito Santo, da tua presença, desse mover, aleluia, isso, fale com Deus, entregue para ele, isso, entrega para ele, entrega a oferta que ele está pedindo, isso, entrega teu coração, entrega tua alma, entrega a oferta que ele está pedindo algo, se entrega a adoração, aleluia, isso, em nome de Jesus, aleluia, isso, se entrega, em nome de Jesus, aleluia, é agora, aleluia, vai voltar, entrega diante do altar de Deus, isso, está diante do altar, pode entregar. Quero ser oferta viva em teu altar, Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos, mesmo que não haja em mim, palavras para dizer, quando teu amor invade o meu, então declarei o nome de minha vida. Espírito Santo, vem me envolver, e me renovar, Espírito, oh, faz o teu querer, Espírito Santo, aleluia, vai se entregar a Ele, seu coração, diga teu, meu Deus, é teu, Senhor, minha alma, meu coração, eu rendo ao Senhor, eu rendo a ti, meu Pai, isso, vai rendendo a Ele, agora, de todo o coração, vai se entregando, vai dizendo, meu coração, meu Deus, é teu, meu Pai, minha vida é tua, entrega a Ele, igreja, isso, entrega a Ele, de todo o seu coração, isso, em nome de Jesus, deixa o céu fluir, oh, aleluia, oh, é maravilhoso a tua presença, Senhor, sou teu querer, Espírito Santo, diga para Ele, toque em minha vida, Espírito Santo, só igreja, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Agora, meus irmãos, você orou, você pediu, você disse toca, você disse Jesus, faz o teu querer. Agora chegou a hora de você receber a graça de Deus. Isso. Os obreiros vão colocar nas suas mãos uma bênção. Eles vão representar os anjos do Senhor.
Porque Deus vai fazer algo muito bonito essa semana que vai entrar. Essa última semana, irmão, do mês de maio vai ser muito bonito no mover do Espírito Santo. Começou hoje, mas vai se estender. Então, aleluias. Receba agora essa bênção. Isso, eu te entregando agora essa bênção. É Ele operando, Ele operando, Ele operando. Ele operando, vai se entregando a Ele agora. Aleluia, 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 aleluia. Isso. Receba essa graça agora. Em minha vida, Espírito Santo. Diga, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Diga, faz o teu querer, Espírito Santo. Receba essa bênção, receba essa graça. Toca, Deus, toca em minha vida, Espírito. Aleluia. Diga, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. É a vontade dele. Você está disposto a fazer a vontade dele? Então diga mais ou menos: toque em minha vida, Espírito Santo. Diga, vem Espírito Santo. Diga, vem e me renovar, Espírito. Aleluia. Faz o teu querer, Espírito Santo. Ele quer algo de você essa manhã. Levante o que Ele te entregou. Levante o céu e diga: toque em minha vida, Espírito. Diga, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Diga, faz o teu querer, faz o teu, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir a Ele. Bem forte, toca Jesus, toque em minha vida, Espírito. Diga, Espírito Santo, vem me renovar e me Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu, Espírito Santo, faz o teu, Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Agora o Espírito Santo vai querer algo de nós hoje. Amém? Para essa semana, pessoal. Você recebeu uma bênção de Deus? Segura aí nas suas mãos. Tocou meu coração para hoje. Vai fazer esse propósito. Quando eu preparava a palavra, o Espírito Santo falou comigo e disse: olha, eu quero algo da igreja essa semana. Amém? Vai ser a semana do derramar da alma. Diante de quem? Diante de Deus. Aí com você, a academia. Amém? Olha aqui, ó. Então, essa semana, nós vamos fazer um propósito com Deus de derramar a alma. De vir, pelo menos 3 dias principais da igreja, você vai vir para derramar a alma. Aí vai fazer uma oração todo dia, irmão. Quarta, sexta, até sexta-feira, que é o dia de cura, libertação, né? É uma oração forte. Mas no final, vamos fazer uma oração de derramar a alma. Amém? Então eu queria que essa semana você colocasse seu coração. Amém? Jesus, não vou faltar nenhum desses dias aqui. Esses 3 dias aqui
nessa última semana. E ainda vai pegar o primeiro domingo, né? Já de junho, não é isso, irmãos? Porque domingo que vem já é dia 1 de junho, é isso, irmãos? Amém? E você vai pagar esse preço de se esforçar, amém? Para vir a semana inteira na casa de Deus. A semana inteira, eu digo, os 3 dias principais, pelo menos, né? Quarta, quais são os dias que está aqui, meus irmãos? Ó, quarta-feira, tem às 8 às 15 horas. Sexta-feira, às 8 às 15 e 18 horas. Sexta-feira também tem culto à noite. Amém? Somente na sexta nesse horário a mais. Domingo do Senhor, às 8 e às 15 horas. Amém? E aqui nós vamos marcar um versículo de vitória para cada dia que você veio derramar a sua alma. Aliás, não tem na palavra derramar. Amém? Nós vamos colocar aqui, o vai marcar derramar. Amém? Eu estou ouvindo porque eu quero derramar minha alma. Em nome de Jesus. Amém? Aí aqui embaixo você vai escrever o seu nome. É a última semana do mês de maio, né? Vamos aqui para derramar a alma. É a semana do derramar da alma. Aí aqui embaixo você vai colocar o seu nome. E vai colocar assim, ó. Eu, aí você põe o seu nome. Vou derramar minha alma. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? E você vai ver Deus realizar coisas que você nunca viu antes realizar. Todos que derramaram a alma, pode observar na Bíblia, todos que derramaram a alma perante o Senhor receberam coisas que eles nunca antes tinham recebido. Amém, meus irmãos? Deus quer fazer algo muito bonito na tua vida, em nome de Jesus. Mas a semana você vai aplicar o seu coração. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Glória a Deus. Agora você vai se esforçar mesmo. Amém? Pastor, nem podia, mas você vai fazer um esforço. Glória a Deus. Claro que, meus irmãos, pastor, eu diria, pastor, vamos dizer que algum desses 2 dias eu não posso, tenho alguma dificuldade, já tenho alguns compromissos, já está certo, não tenho como vir de jeito nenhum, horário nenhum, pastor. Você tem que vir pelo menos o domingo. Amém, meus irmãos? Seria o mínimo, né? Vamos dizer assim, seria o mínimo. Porque sempre tem casos, tá bom, meus irmãos? Você pode fazer a campanha, mas pelo menos domingo. Porém, meus irmãos, o que Deus quer que a gente faça, que a gente se esforce essa semana para vir derramar alma no Senhor aqui da igreja. Então você vai fazer um esforço maior essa semana. Amém? Quem que pode, pastor, me esforçando, pastor, eu consigo ver os 3 dias. Aí você se dedica os 3. Caso diga, pastor, nem eu me esforçando, pastor, porque eu tenho alguns trabalhos, tenho alguns compromissos. Então, pelo menos no primeiro domingo do mês, você vai vir derramar sua alma perante o Senhor. Amém, meus irmãos? Que vai ser no caso do mês que vem. Ok, meus irmãos? Que tem algumas situações. Mas você vai se esforçar no seu coração. Amém? E diz, o seu primeiro esforço tem que ser os 3 dias. Se não der, mas pelo menos domingo. Tá bom, meus irmãos? Mas levanta a cartela agora. Vamos apresentar Deus só uma semana. Que você vai se aplicar em derramar a alma perante o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abro agora, meu Pai, diante do Senhor esse propósito. Derramar a alma perante o Senhor. Essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, vai fazer um esforço máximo, Jesus, para estar aqui, meu Deus, nesses 3 dias. O esforço máximo, meu Deus, vai ser para vir nesses 3 dias, meu Pai. E eu tenho certeza, meu Pai, que quarta, sexta e no próximo domingo, aqueles que vão estar aqui derramando a sua alma, se esforçando ao máximo para estar aqui, meu Deus, eles vão ser muito fortalecidos. E muitas coisas que você não conseguia realizar, você vai realizar. Porque todos que derramaram a alma perante o Senhor foram atendidos em uma área que não tinha condições. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Então diga para Deus, irmãos,